Bom, nono ano, geometria, aqui o professor Valdivino. Esse vídeo de hoje é uma revisão para a prova de vocês do terceiro bimestre. Pessoal, praticamente essa revisão vai ser o caminho da prova. Se você prestar atenção em cada questão que eu estou dando as dicas, que eu estou resolvendo, e ir lá na tua prova buscar a questão que está parecida com o exemplo, eu tenho certeza que com esse exemplo você mata a questão. A primeira questão da tua prova, pessoal, eu vou fazer até o desenho aqui. Eu tenho aqui um triângulo, tá? Óbvio que ele vai vir desenhado para você com esses valores. Então aqui eu vou dar um valor 64, por exemplo. Aqui eu vou dar um valor 36, por exemplo. E aqui eu vou colocar, vou deixar em branco. Pessoal, aí na questão de vocês, ele vai me dar a medida desses lados. Então aqui eu vou colocar o A, aqui eu vou colocar o B e aqui eu vou colocar o C. Na questão, pessoal, ele vai me dizer que BC, eu vou dar um valor, viu, pessoal? Vamos dizer que BC mede 15. Certo? E aí vai vir uma perguntinha básica para nós. A pergunta básica é: qual é o lado AB? Então ele vai querer esse lado aqui, ó. Beleza, pessoal? Então ele vai querer esse lado. Se ele quer esse lado aqui, eu vou colocar um X, que ele quer o lado AB. Pessoal, quando eu tenho dois ângulos dentro do triângulo e os lados, isso aqui vai pela lei dos senos. Lei dos senos. Qual é essa regra? Conteúdo do terceiro bimestre, nós fizemos vários exercícios. Lei dos senos, você vai pegar o lado oposto ao ângulo e dividir pelo ângulo. Igual lado dividido pelo ângulo. Mas, professor, como é que você faz isso? Quem é o lado oposto a 36? É o X. Quem é o lado oposto a 64? É esse lado aqui, AC. Só que o ângulo A, pessoal, o lado oposto a ele é o 15. Então, eu tenho que saber quanto é que vai valer esse ângulo aqui. Mas por que, professor? Porque a pergunta dele é, ele me deu o valor de BC e pediu, calcula a medida de AB. Então, ele não me falou nada daqui. Para que eu vou preocupar com esse lado? A soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180, concorda comigo? Triângulo tem 180 graus a soma dos ângulos internos. Eu já tenho um de 60, tenho outro de 36. Eu vou somar os dois e subtrair de 180 e vou botar o resultado lá. Então, pessoal, se você pegar 64 com mais 36, vai dar 100, certo? Então, você concorda 180 menos 100, né, pessoal? Você concorda que o ângulo A vai ser quanto? 80. Agora, você vai montar lado dividido por ângulo. Aí, você vai pegar 15 dividido por seno de 80, igual. Aí, a mesma coisa, ó, x dividido por seno de 36. Pessoal, tanto seno de 80 como seno de 36 eu sou obrigado a te dar. Você só é obrigado a saber dos ângulos notáveis, que é o ângulo de 30, 45, 60 e 90. Esses valores eu vou dar para você. Aí depois que eu der esses valores para você, você substitui os valores e multiplica as diagonais e resolve, você tem o valor do x. Eu não vou concluir a questão, pessoal. Por quê? Porque eu não tenho esse valor aqui agora. Ah, professor, e lá na prova? Lá na prova é óbvio, né, pessoal, que não são os mesmos valores que eu estou resolvendo o exemplo. O exemplo que está lá na prova vai ser valores que vai estar no enunciado o resultado dele. Se lá for seno de 80, vai estar o valor dele. Seno de 80 vale 0, alguma coisa. Seno de 36 vai estar 0, vai estar os valores. Aí você só substitui, multiplica as diagonais, depois que você substituir os valores dele, vou supor, vamos dizer que seja 15, seno de 80 vale 0,35. Igual a x, seno de 30 vale 0,22. Estou dando exemplo, viu, pessoal? Não é correto. É óbvio que o valor não é esse. Aí você multiplica as diagonais, vai ficar x é igual a 0,35 igual 15 vezes 0,22. Aí você multiplica 1 e depois divide pelo resultado que está do lado do x, aí você vai ter a resposta x. Beleza? Óbvio, pessoal, esses valores não condiz, porque eu criei aqui agora. Eu não peguei a tabelinha para conferir quanto é que vale seno de 36 e quanto é que vale seno de 80.
tá? Criei aqui agora para ensinar para vocês como é que vocês vão resolver. Mas na questão que vai estar na tua prova, você vai ter o valor exato, porque eu conferi a tabela e coloquei. Aí você vai colocar esses valores. Mas o que eu quero que você memoriza é isso, pessoal, que é o ângulo e o lado oposto. Então é lado dividido pelo ângulo. O ângulo e o lado tá oposto. Lado dividido pelo ângulo. Óbvio, tá ok? Beleza. Essa é a questão 1. A questão 2 eu vou colocar a tabela novamente no ano para vocês preencher a tabela. O ângulo, seno de 30, seno de 45, seno de 60. Cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60. Tangente de 30, tangente de 45, tangente de 60. Beleza? Eu vou preencher a tabelinha, vocês vão preencher a tabela do mesmo jeitinho. Essa tabela caiu na prova do primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, e vocês ainda vão ver ano que vem, no primeiro. A questão 3, pessoal, lembrando vocês, nono ano, que eu posso cobrar conteúdo do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre, só não posso cobrar do quarto, porque eu ainda não passei. Mas esta questão 3, o conteúdo é referente ao segundo bimestre. Eu vou dar um exemplo de cada que vai estar na tua prova, só para vocês relembrar, porque você já tem em mão. Pessoal, eu tenho uma circunferência. Essa circunferência ela está cortada por segmentos, que é chamados concorrente. Aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar x mais 1. Aqui eu vou colocar 2x, aqui eu vou colocar 4. Pessoal, vai ter um desenho igualzinho. Como é que você vai resolver isso? Você vai pegar o segmento e multiplicá-los. Então vai ficar 2 vezes x mais 1 igual. Aí você pega o outro segmento e multiplica, igualando, tá? Então vai ficar 2x mais 4. Aí agora aplica a distributiva, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2, que é igual a 2x mais 4. Aí agora você resolve a equaçãozinha, que eu creio que isso aqui não é novidade para ninguém. Letra para um lado e número para o outro, enquanto o valor do x. Tá claro, pessoal? É óbvio que lá na tua prova vai ter x mais 1, outro pode ser 5x, a outra pode ser x mais 2 e a outra pode ser x mais 3. Mas o caminho de multiplicar, de resolver é esse. A próxima questãozinha que vai estar na sua prova, pessoal, vou fazer aqui também. Eu gosto de deixar bem claro para não ter dúvida. Pessoal, lembra vocês que eu vou pôr valores. Vou colocar aqui um 5 e vou colocar aqui um 8. E aqui eu vou dividir em valores. Eu vou colocar aqui 3, vou colocar aqui um x e vou colocar aqui um 4. Pessoal, aqui é concorrente. Tá vendo que tá tudo dentro da figura? Você vai multiplicar o segmento igualando a multiplicação do outro. Aqui é secante. O que é secante? Porque ela corta a circunferência em 2 pontos distintos. Você vai pegar o de dentro mais o de fora e multiplicar pelo que está fora. Igual, você vai pegar o de dentro, que é 3, mais x, mais o de fora, e multiplicá-los pelo que está fora, que é 4. E aí é resolver. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vezes 8. Aqui vai dar 3, 4, 7 mais x, vezes 4, aplica a distributiva, aí você multiplica 1, iguala, aí 7 vezes 4, 28, mais 4x. Aí vamos resolver isso aqui para ver o que vai dar para nós. 13 vezes 8, não é isso, pessoal? 13 vezes 8, pessoal, vai dar nada mais, nada menos do que 104. Então, você vai pegar 104 menos o 28, que é igual a 4x. 104, pessoal, menos 28 vai dar nada menos, nada mais do que 72, que é igual a 4x. Onde é que você achou esse 42, louco? Aí, 4x. Ele está multiplicando, passa dividindo. Você pega 72, divide para 4, você vai ter o valor do x. 72, acho que eu fiz errado, né? 104 menos 28. É 76, tá, pessoal? Erro de cálculo. Fazer cálculo de cabeça dá nisso. Aí, 76 dividido para 4. 76 dividido para 4, pessoal, vai dar 19. Então, x é igual a 19. Ele pede o valor do x. Nono ano, vocês entenderam, nono ano?
você pega o de dentro com mais o de fora e multiplica pelo que está fora. Você pega o de dentro, professor, mas aqui você tem dois pedaços, não importa, você vai pegar um, mais o outro, mais o de fora e multiplica pelo que está fora. E aí você resolve. Alunos, o próximo exemplo que nós temos, eu estou colocando um desenho de cada, viu, pessoal, que possa aparecer na tua prova. Você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Você vai ter uma circunferência e você vai ter isso aqui, ó. Ó, esse pedaço só encostou e aqui ele cortou em dois, então aqui é a secante. Vou colocar aqui... Ai, saúde, Senhor. Vou colocar aqui um X, vou colocar aqui um 6 e aqui um 7. Pessoal, olha a diferença. Esse é só um pedaço. Então, quando você está só encostando na circunferência, aqui é tangente. Então, ele vai ser ao quadrado. Igual a secante. Como é que é a secante? Igual o exemplo anterior. Você pega o de dentro, mais o de fora e multiplica pelo que está fora. Aí, x ao quadrado é igual a 6. 6 mais 6, 12, com mais 1, 13. Então, 13 vezes 7, você vai tirar a raiz quadrada desse número. Então, pessoal, 13 que multiplica por 7, pessoal, vai dar 91. Aí, x, você vai tirar a raiz quadrada de 91. Aí, tira a raiz quadrada dele, é a resposta. Então, pessoal, do que pode acontecer na tua prova, eu fiz um exemplo de cada. Outro exemplo também que eu acho que pode estar na tua prova. Você vai ter algo assim, ó. Aí ele vai vir daqui, ó, até lá fora. Ele todo vai vir daqui até lá fora. Vamos dizer que aqui vai valer 15. E aqui vai valer 5. Aí aqui eu vou pôr um X. Pessoal, é a mesma coisa, não importa. Ele está dizendo que ele todo aqui, ó, vale 15. Se ele todo vale 15, você já tem um pedaço que vale 5, quanto é que vale o de dentro? Vale 10, porque se eu somar 10 com mais 5, vai dar 15. Aí, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o de fora ao quadrado, vai pegar aquele que só encosta na circunferência ao quadrado, é igual o todo vezes 5. Então, vai ficar 15 vezes 5. Aí, você resolve essa multiplicação e depois tira a raiz quadrada e a resposta. Pessoal, essa questão de tudo que possa aparecer na tua prova, eu resolvi um exemplo. A próxima questão, pessoal, vai falar da lei dos cossenos. Lei dos cossenos, conteúdo também desse bimestre. Qual é a forma? A ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno do ângulo. Esse ângulo você vai ter, eu vou te dar o valor dele. Esse ângulo pode ser 30, 45 ou 60. Aí eu vou construir aqui um desenho, tá, pessoal? Vamos construir aqui um desenho e eu vou colocar esse ângulo aqui de 60. E aqui eu vou colocar nada mais, nada menos do que um 3 e vamos pôr aqui um 3 e vamos colocar aqui um 5. E pronto. E aí eu vou colocar aqui um x. Pronto, você vai pegar esses valores aqui e substituir na forma. Aí a pergunta do aluno é, professor, quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C? Pessoal, você só tem que ter cuidado com o valor do A. O valor do A você olha para o ângulo. Quem é que está na frente dele? Ou o oposto a ele? Esse lado é que é sempre o valor do A. No caso aqui, o A vai valer x ao quadrado. Se o ângulo tivesse aqui, então o A seria esse. Se o ângulo de 60 tivesse aqui, então o A seria 3. É só isso que você tem que saber separar o A do B do C. O A é sempre, olha para o ângulo, é o lado que está o oposto a ele. Esse valor sempre é o valor do A. É óbvio que ele pode estar aqui e ele pode ser esse aqui. Vai depender do ângulo. No caso, nesta figura, o valor do A é esse aqui, ó, que é o oposto. Aí o outro vai ficar 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 5 vezes cosseno de 60. Aí x ao quadrado é igual a 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 5, 25, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30, vezes cosseno de 60. Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Aí x ao quadrado é igual. Somando esses dois aqui, pessoal, vai dar 34, não é isso? 34 menos 30. Vezes 1 sobre 2. Aí x ao quadrado vai ser 34 menos. Primeiro eu multiplico e depois eu divido. 30 vezes 1, 30 dividido para 2 vai dar 15.
Passando para cá, meus anjos, x ao quadrado vai ser 34 menos 15 vai dar quanto? 30, se fosse 30 dava 15, né? 15, 16, 17, 18, 19. Vou conferir. 34 menos 15 vai dar 19. Aí você vai tirar a raiz quadrada de 19. Tirei raiz quadrada dele. Nessa aqui não tem raiz quadrada, porque também não dá nem para fatorar. Se der para fatorar, você fatora para diminuir o valor da raiz. Pessoal, vai ter um exercício na sua prova para você fazer desse jeito. E faça, senão o seu pai vai te dar um cascudo. A próxima questão, meus anjos, é o seguinte. Eu vou ter lá um triângulo para você. Eu estou fazendo um desenho de cada, só estou mudando os valores. Eu vou colocar aqui o x. Eu vou colocar 5 aqui. E aqui eu vou colocar um ângulo. Vou colocar um ângulo de 30. Pessoal, eu quero o valor de x. Que no caso lá na tua prova, pode ser uma altura, tá? Eu quero o valor do x. Você vai usar, se eu tenho apenas um ângulo e dois lados, eu vou usar a razão trigonométrica, que é a razão seno, cosseno ou tangente. Aí você fala, professor, qual que eu vou usar? É aí que você tem que ter assistido os vídeos para não me fazer essa pergunta. Porque eu é que tenho que fazer a pergunta para vocês. Você já tem que ter isso na memória, porque esse conteúdo é do segundo bimestre. E nós fizemos uma revisão no terceiro e agora nós estamos fazendo a prova para fechar. Mas eu vou lembrar vocês. Pessoal, o maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa. Vejam que aqui não tem nada. Eu vou escrever as formulazinhas aqui para vocês. Seno do ângulo, tá? Esse ângulo é o ângulo 30 no caso. A fórmula seria cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo, tá, pessoal, seria cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo seria cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Veja, pessoal, o maior lado é a hipotenusa. Aqui não tem nada. Então eu vou esquecer essa razão e vou esquecer esta razão, porque as duas trabalham a hipotenusa. Quem é que você vai aplicar? É essa aqui, ó. Então vai ficar tangente de 30 é igual cateto oposto. Quem é o oposto? É quem está atrás do ângulo. No caso é o x. Quem é a hipotenusa? No caso é o 5. Ou desculpe, hipotenusa não. Quem é o adjacente? No caso é o 5. Pessoal, cateto adjacente é aquele lado. Cateto é lado, que faz ligação com o ângulo. O ângulo de 30 está aqui. Quem está ligando com ele é esse lado aqui. Aí teve um aluno que me fez essa pergunta. Professor, mas esse lado também está ligando. Ok, querido. Só que esse lado aqui, ele já é a hipotenusa. Ele não pode ser cateto mais. Tira a hipotenusa, o que sobra é cateto. Beleza? E a hipotenusa tem dois caminhos. É sempre o maior lado do triângulo ou o que está na frente do ângulo reto. Ó. Aquele lado que desce em forma de L é o reto. O que está na frente dele é a hipotenusa. Quanto é tangente de 30, professor? Tangente de 30, meus anjos, é raiz de 3 sobre 3. Olha a tabelinha. Vocês tiveram que preencher ela na questão 2. Multiplica as diagonais, vai ficar 3x igual 3 raiz de 3. Ele está multiplicando, passa dividindo. Aí você divide, então x é igual raiz de 3. Pessoal, tem uma questão igualzinho, meus anjos. A única diferença é que eu só mudei os valores. Mas com essa resolução você mata a questão que está lá. A próxima questão, pessoal, que ele pede para nós é a mesma coisa. A diferença é que eu passei escrito, você vai montar. Ó, você tem dois lados e você tem um ângulo. Ó, certo? Você vai ler a questão, vai fazer o desenho do jeito que eu fiz aqui, vai escrever o ângulo e vai montar. Beleza? Você vai usar exatamente essa mesma ideia dessa questão para responder essa outra teoria. A próxima questão eu já estou dizendo para vocês. Você vai ter um outro desenho assim, ó. Vou fazer aqui também. Olha só, você tem algo aqui, ó. Aqui eu vou colocar um valor de 200, por exemplo. Aqui eu vou colocar um ângulo de 45 e aqui eu vou colocar um x. Aí agora veja, ó bonitões, eu já tenho a hipotenusa, tá vendo a hipotenusa? É o maior lado do triângulo, eu não tenho nada aqui, ó, o adjacente eu não tenho nada. Então você pode usar ali quem? Só pode ser o seno. Quem é o seno? Seno de 45 é o lado oposto ao ângulo, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 200. Aí quanto é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 200. Multiplica as diagonais.
Então vai ficar 2x, que é igual a 200 raiz de 2. Ele multiplicando passa dividindo. Toda fração é divisão. Então x vai ser igual a 100 raiz de 2. Pessoal, muito fácil também essa questão. Se você não fizer, seu pai merece te dar um cascudo porque você não está estudando. A próxima questão, pessoal, também você vai usar razões trigonométricas. Olha só quantas questões de razões. Conteúdo do segundo bimestre, 3. E a outra eu não vou resolver, é do mesmo jeito, do mesmo formato. Você vai ter duas letras. Eu vou fazer o desenho aqui. Eu falo que não vou fazer, mas só que eu acabo fazendo porque eu não sei, porque vocês podem ter muita dúvida. E talvez o papai e a mamãe de vocês não vai conseguir te ajudar. Aí eu acabo fazendo. Mas depois eu recebo bronca. Mas não tem nada não. Prefiro receber bronca dos que sabem do que deixar vocês sem fazerem. Bom, olha, pessoal, vou fazer mais ou menos aqui, tá? Eu não vou responder a questão. E eu vou colocar um ângulo aqui qualquer. Vou colocar um ângulo aqui de 30, tá? Um ângulo qualquer aqui. Pessoal, eu quero que você me dê o valor de x e y. Porque na questão ele ainda quer que você pegue o valor de x, soma com o valor de y e eleva ao quadrado. Quando vocês pegarem essa questão, vocês vão lembrar. E eu vou falar para vocês, é a última. Questão 8, bobo. O que você vai fazer? Você vai, esconde uma letrinha. Esconde. Eu vou esconder o y. Professor, e se eu quiser esconder o x? Tudo bem, sem problema, você que manda, a prova é sua, você faz o que você quiser. Só que eu vou esconder o x, o y só de ruim. Aí você tem o lado oposto, então vai ser o quê? Seno de 30, que é igual ao lado oposto, que é o x, e a hipotenusa, que é 6. Aí você vai resolver. Seno de 30, 1 sobre 2, que é igual a x sobre... Multiplica as diagonais, 2x é igual a 6, que x é igual a 6 dividido para 2, x é igual a 3. Professor, tá igualzinho? Claro que não, porque lá na prova o ângulo aqui é outro bonitinho. Aí a próxima agora, esconde o x lá. Eu quero descobrir o y. Qual é o y agora? Você tem aqui, ó, adjacente. Tá vendo que você tem o adjacente? Tá vendo que você tem a hipotenusa? Então é o cosseno. Você vai pegar cosseno de 30 é igual o adjacente dividido pela hipotenusa. Quanto é cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Y sobre 6. Multiplica as diagonais, então vai ficar 2y, que é igual a 6 raiz de 3. Que y é igual a 6 raiz de 3 dividido para 2. Faz a divisão, que y é igual a 3, 6 dividido para 2 dá 3 raiz de 3. Beleza, pessoal? Pessoal, essas são as resoluções. Com esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão tirar 10. Boa prova, meus queridos, e faça essa prova, por favor.